Entendi. Fala, Léo. Chegou mais uma? Chegou a última aqui, já abordou sobre esse assunto, mas eu acho que ele perguntou de uma forma diferente. O Adriano Barba, em um possível cenário na Guerra Mundial, que lá do Brasil seria coagido a escolher se o eixo BRICS ou aliados da OTAN. Cara, que ótima pergunta, hein? Dá pra tentar adivinhar isso aí? Na minha concepção, o Brasil vai fazer, até porque não é política de governo, é política de Estado, o Itamaraty, a gente vai tentar adotar uma política de neutralidade. Como a gente, excetuando, claro, na Segunda Guerra Mundial, né, mas, de novo, o contexto geopolítico era completamente diferente, acho que hoje a gente se posicionaria em favor de uma tentativa de resolução pela paz. Por exemplo, o Brasil, surpreendentemente, tá? Não sei se vocês sabem, o Brasil condenou a invasão da Rússia à Ucrânia. O Brasil na ONU fez uma condenação. Só que a gente fala assim, ó, a Rússia está errada. Só que, como que a gente vai resolver esse conflito? É a partir de sanções unilaterais? É apoiando a Ucrânia com armamentos, equipamentos? Não, tem que ser a partir da mesa de negociações. Porque isso é a postura do Brasil. O Brasil é conhecido na diplomacia internacional por ser um país apaziguador. Tanto que o Brasil coloca que um dos argumentos para ele fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU é justamente essa política que a gente tem. A gente fez política de aproximação entre Irã e Estados Unidos, na questão agora entre Venezuela e Guiana, acerca de Essequibo. O Brasil também tentou ser, não muito bem sucedido, né? Mas tentou ser o mediador da situação, entende? Então acho que o Brasil, ele ficaria no famoso em cima do muro e tentaria apoiar algum tipo de resolução pela paz. A gente não daria apoio declarado nem à Rússia, nem a... no caso da Rússia e Ucrânia, né? Possivelmente, né? Não daria apoio declarado, né? Nenhum dos dois lados aí. Mas poderia ter alguma coisa que forçasse o Brasil a escolher um lado. O que poderia ser? Então, ó, quando você considera que a Rússia é o agressor contra a Ucrânia, Tá. o Brasil adotar uma posição de neutralidade já mostra um certo lado mais favorável, né, aos russos, entende? Mas pra diplomacia, a gente não compraria pra nenhum dos dois lados. Se obrigasse a gente, vai, Brasil, tem que escolher um dos dois lados agora. Você vai ter que, sei lá, declarar apoio militar. Se você não apoiar a Rússia ou não apoiar a Ucrânia e Estados Unidos com tropas, você vai ser invadido por um dos dois lados. Na minha concepção, eu acho que a gente ainda ficaria com o lado Estados Unidos, com o lado OTAN. A gente tem mais similaridades do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do que eventualmente com um conflito com China e Rússia. Mas, de novo, é um exercício de imaginação, porque eu acho que isso nunca vai acontecer. Tá? Não acho que o Brasil vai querer comprar nenhum dos dois lados aí. Tá. Júlio, pergunta boa aí. Vamos fazer um exercício de futurologia aí. Vamos lá, jogar as cartas aqui. É o seguinte, de acordo com o que a gente fez, né, como que a gente se comportou nas últimas duas ocasiões, realmente o Brasil tem uma postura de longa data, né, de apaziguamento, de procurar uma solução rápida para voltar ao status quo ante bellum, ou seja, voltar ao estado que existia antes do primeiro tiro do conflito, né? Resolver o conflito de forma indolor. A gente tenta ser realmente um elemento, inclusive, de união, né, de diálogo, de fazer a ponte entre as duas partes que estão ali em conflito, tá? Mas, o que pode levar a gente a tomar um lado? O que pode levar a gente a tomar um lado é o fato de que nós somos um país economicamente dependente também de estímulos estrangeiros, não somos uma potência militar expedicionária, não somos, temos aí uma força de guarda territorial, mas expedicionária, nossas capacidades são ridiculamente pequenas assim. Inclusive, vão me criticar muito que eu usei ridiculamente pequena, mas factualmente me mostra que eu estou errado, tá? É muito pequeno a capacidade brasileira de deslocamento para o estrangeiro. Ou seja, nós não temos capacidade realmente de ser decidir uma uma guerra. ameaça para alguém, de ser uma ameaça assim, militar para alguém que está distante da gente, tá? É, o que acontece? Vai depender muito de como os Estados Unidos nos encaram como peça fundamental do seu esquema de ação, tá? Existe um conceito, que é um conceito antigo, que é o conceito de defesa hemisférica, e esse conceito é norte-americano, isso vem lá do Pentágono, vem das escolas de guerra dos Estados Unidos. Isso basicamente diz que o continente americano é uma zona de influência norte-americana e em cenário
de conflito extenso, de conflito hemisférico ou global, os Estados Unidos devem poder usufruir de todas as bases continentais para o seu plano de vitória. O que vai colocar o Brasil numa posição de pressão, como colocou em 1940, 41 e 42, né? Para escolher um lado. E o Brasil escolheu um lado, claramente. Os Estados Unidos, é vocês aí, tá? Somos amizade eterna, nós dois aqui. Então, o Vargas enxergou muito bem a situação, conseguiu tirar proveito econômico da situação, inclusive, né, de que os Estados Unidos dependiam do território brasileiro para atingir a vitória que eles queriam. O plano de vitória deles exigia o uso do território brasileiro. Não era assim, talvez, se a gente quiser. Não, exigia. Natal era exigência para o plano de vitória deles dar certo. Então, eu encaro o fato de que a proximidade geográfica, também como o Marcelo falou, cultural, todo o relacionamento histórico que existe, a proximidade cultural principalmente, né, vai acabar forçando a mão do Brasil a se aproximar dos Estados Unidos novamente, tá? Eu dificilmente vejo como possibilidade concreta uma influência chinesa em território, né, norte-americano, desculpa, em território americano tão grande como é o território brasileiro, ou russa, né, superando a influência norte-americana, tá? Em caso disso acontecer, cara, em caso de recusa, aí eu vejo uma possibilidade bem real de ação militar norte-americana contra o Brasil, tá? Porque faz parte de assegurar sua zona de comunicações. No esquema tático norte-americano, né, no esquema logístico norte-americano, existe uma demanda clara para se estender, para flexionar seus músculos para o exterior, para um teatro de operações na Ásia ou na Europa. É assegurar a zona de comunicações. Zona de comunicações é a área, compreende a área entre a zona de batalha, frente de batalha, seja na Europa, seja no Pacífico, e os Estados Unidos continental, tá? Zona de batalha, zona do interior, zona de comunicações. A zona de comunicações exige o controle, né? Exige-se o controle completo dela para que as coisas possam funcionar. Traduzindo de novo para vocês aqui, o cenário contrário a esse seria o seguinte: os Estados Unidos se compromete com a tropa, manda a tropa lá para a Europa para combater, ou para a Ásia para combater, e de repente essa tropa fica isolada sem suprimento. Por quê? Porque a China atacou a linha de suprimento e cortou a linha de suprimento. Você sabe o quanto que os Estados Unidos têm um terror disso acontecer? Terror. A única vez que isso aconteceu recentemente, não recentemente, a última vez que isso aconteceu foi na tal da represa de Chosin, no final de 1950, lá na Coreia, que cercaram duas divisões, os chineses cercaram duas divisões, uma dos fuzileiros e outra do exército, lá nesse lago da represa de Chosin, lá no norte, da Coreia do Norte, tá? E o trauma foi tão grande que o Truman ordenou aquela expansão de critério de caráter permanente das Forças Armadas Americanas pelo mundo inteiro, se tornou força global, né, com base em todos os países possíveis e tal. Então, eu enxergo que, pela questão geográfica, é natural, e o exemplo histórico mostra isso, é natural que o Brasil venha, de alguma maneira, a pender para o lado norte-americano numa questão de conflito, tá? Conflito global. A gente não sabe a duração de um conflito desse, não sabe, né? Se vai ser rapidão, estoura todo mundo, espero que não. Se vai ser longo, vai demandar algo bem mais é, doloroso por parte, inclusive, de nós aqui, pode sobrar para a gente. Mas se a gente for pegar o exemplo histórico, é bem possível que a gente acabe no colo dos americanos de novo.